Olá, aqui é a professora Chérida e hoje eu tenho como objetivo pontuar ideias voltadas para a etiqueta profissional. Temática essa que requer uma atenção especial sobre o seu comportamento e a sua ação visível ou não visível. Primeiro passo, é importante você entender o que é etiqueta. Etiqueta nada mais é do que a referência das regras que regem o comportamento social, o seu comportamento social, dentro do contexto pessoal ou profissional. A etiqueta, ela é uma observação, ela é uma ação sobre as normas já pré-estabelecidas, objetivando agradar as pessoas. E esse olhar, essa ideia de etiqueta, ela nos traz, um pensamento e ela nos leva à ação de comportamento profissional, que é regido pela ética. E quando a gente fala de ética, a gente atribui ao agrupamento de ações morais, que pontua o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode diante da função, do comportamento social, e aí vai. Então, vale um entendimento. A etiqueta é uma referência das regras. A etiqueta é uma referência da ética. Então, quando você está agindo de forma ética, você está, em tese, se comportando de forma coerente diante da sua profissão, da sua função. E vale um pensamento que eu acredito ser bastante interessante e que é de uma autora que eu admiro particularmente e direciono a leitura também para vocês, se tiverem interesse de seguir, que é a de Marilena Chauí. Marilena Chauí, ela é uma filósofa que escreve sobre política, sociedade, filosofia e tem pensamentos bastante coerentes. Vale a pena fazer e direcionar os seus estudos também por meio dessa autora, essa escritora. E Marilena Chauí, ela diz o seguinte: é preciso que exista um agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o que é certo e o que é errado, o que é proibido e o que é permitido. Marilena Chauí, ela pontua especificamente que é necessário ter um sujeito atuante, ter um sujeito ativo, conhecedor, que saiba diferenciar. Então, o pensamento de Marilena Chauí, ela diz claramente que é necessário você ter conhecimento de causa para você ter uma ação, um comportamento ético. Então, a ética, nesse pensamento, esse comportamento ético direcionado por Marilena Chauí, ela fala exatamente isso. Você precisa ter conhecimento para você agir, ter um comportamento ético. E esse pensamento, essa ideia de comportamento, de reflexão sobre o seu posicionamento, sobre a sua postura profissional, a sua etiqueta profissional, me traz uma lembrança de uma historinha que eu ouvi há um tempo atrás, que eu realmente não me lembro de onde foi, quem foi que me contou, em que situação foi. Mas a história é o seguinte: existia um reinado há muito tempo atrás, e este rei, ele acreditava que faltava pouco tempo para ele de vida. E ele queria algumas respostas sobre a sua vida, sobre o que iria fazer para frente, nesse tempo que lhe restava. E ele tinha 3 perguntas. Então, ele chamou os seus súditos para fazer essas 3 perguntas. E essas perguntas, quem mais lhe convencesse, quem mais chegasse próximo ao que ele acreditava ser correto, ele iria dar honrarias, Iria dar riquezas, mais riquezas. Então foram os pobres, foram os ricos para esse chamado dele. E ele fez as seguintes perguntas: qual é o
lugar mais importante do mundo? Qual a tarefa mais importante do mundo? E qual o homem mais importante do mundo? Olha só que 3 perguntas capciosas. Qual o lugar mais importante do mundo? Qual a tarefa mais importante do mundo? E qual é o homem mais importante do mundo? E os seus súditos responderam de imediato, né, sobre a sua percepção e não convenceu. Só que existiu uma pessoa que não respondeu as perguntas e não foi ao chamado do rei. E não iria responder porque não lhe interessava as honrarias que o rei estava propondo. Então ele mandou os seus homens irem em busca desse homem, que é o velho sábio, e ele, enfim, teve que responder. Primeira pergunta: qual é o lugar mais importante do mundo? E o velho sábio respondeu: onde você está. Porque é ali que está a representatividade do seu verdadeiro eu. É ali que você está plenamente. E é ali que você pode explanar, você pode demonstrar toda a sua potencialidade. Então, o lugar mais importante do mundo é onde você está agora. Qual é a tarefa mais importante do mundo? E o sábio, então, parou para refletir. E ele disse: é o que você deve fazer e não o que você quer fazer. Olha só, qual é a tarefa mais importante do mundo? É a que você deve fazer, não é a que você quer fazer. Isso é consciência ética. Terceira pergunta: qual o homem mais importante do mundo? E o sábio então respondeu: é aquele que precisa de você. Porque ele irá te proporcionar uma ocasião que exercite a virtude mais bela do ser humano, que é a caridade. Que é a ação de poder ajudar, de poder ser humano, de poder ser profissional. Qual o homem mais importante do mundo? Aquele que precisa de você. E quem não precisa? E refletindo sobre essa historinha, né? Diante do que a gente acabou de falar, do que eu acabei de pontuar, você como profissional, você sabe qual é a diferença da sua função? Qual é o diferencial? Sabe qual é a sua função? Você tem consciência de quais as competências que são exigidas para a sua função? Você sabe como deve agir no exercício da sua função? Ou você faz só o que estão lhe mandando? Você tem consciência disso? Você sabe qual é a sua função? Você tem consciência das competências da sua função? E você sabe o que é que você tem que fazer, quais são as ações, quais são as atitudes, o que você tem que diferenciar? Você como profissional, você fez essa reflexão? Faz parte da etiqueta profissional. Faz parte você entender a sua profissão. Faz parte você compreender o que está em volta da sua ação profissional, do seu comportamento profissional, da sua postura profissional. Porque você como profissional, você precisa cuidar da sua apresentação. Você precisa se comunicar corretamente. Entender o que é essa comunicação correta. Aprender a ouvir é um exercício complicado, mas faz parte. Aprender a ouvir. Melhorar o seu vocabulário, que vai estar dentro da sua comunicação, vai estar dentro da sua percepção ouvinte. Quando você escuta, você aprende. Quando você observa, você aprende. Evitar violência. Evitar gritos. Porque quando você grita, você perde sua razão. Pode estar certo. Mas você gritou, saiu do seu eixo, perde sua razão.
oferecer informações. Você está sendo útil, você está ajudando o outro. Você está agindo conforme o sábio falou. Você está proporcionando o outro a entender que ele é importante na sua ação profissional. Ser ético. E quando a gente pontua essa ideia de ser ético, compreender o que é ética, no seu exercício profissional, você precisa entender quais são os princípios, né, de ser profissional. Quais são os princípios? Existem vários, existem inúmeras ideias de princípios que a gente pode estabelecer sobre uma ideia linear de um profissional ideal, vamos dizer. Profissional ideal. E eu faço uma analogia sempre, eu gosto de pontuar, muito legal, para quem não conhece, nunca assistiu, tente ver o perfil, né? Eu sempre dou uma dica de um desenho animado chamado Bob Esponja. O Bob Esponja, ele é um profissional ideal. Ele é um profissional, o profissional mais procurado, vamos dizer assim. Ele segue a regra, ele veste a camisa, ele não bate de frente com o seu patrão, ele é aquele sujeito. É interessante fazer essa observação. Quem tiver interesse, vai em busca. Honestidade, perseverança, iniciativa, imparcialidade, atualização faz parte do princípio, eficiência, trabalho em grupo, eficácia, ambição, relacionamento interpessoal, postura profissional. Sintetizando, etiqueta profissional nos remete a comportamentos, habilidades, hábitos, competências, etiqueta, conhecimentos. Olha só, são 6 palavrinhas. Comportamentos, habilidades, ética, conhecimento, hábitos, competências. 6 palavrinhas que sintetiza o que eu acabei de conversar com vocês. Etiqueta profissional. Espero que tenha sido compreendido e até o próximo vídeo.